Personagens bíblicos. Nessa cronologia, eu gostaria de apresentar para todos vocês homens e mulheres de Deus que fizeram história dentro da história bíblica. E entre eles nós temos Adão, que foi o primeiro homem mencionado na Bíblia. Depois dele veio Abel, que teve o seu destaque quando ofereceu a Deus a primícia do rebanho de suas ovelhas. Mais tarde veio Enoque, que de tanto ter comunhão com Deus, Deus para si o tomou, ou seja, foi arrebatado para os céus para não provar a morte. Depois dele veio Noé, o qual achou graça aos olhos de Deus, e foi por meio dele que Deus lhe ordenou para que construísse uma arca para salvar a sua família das águas do dilúvio. Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Desses 3 se destacou Sem, o filho mais velho do qual vieram os grandes homens de Deus, como o patriarca Abraão, o qual Deus tirou de Ur dos Caldeus, para que por meio dele o Senhor viesse fazer uma grande nação, que hoje é o povo de Israel. De Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, e de Jacó vieram seus 12 filhos, que são representados pelas 12 tribos, a saber, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulun, José e Benjamim. Da tribo de Levi vieram 3 personagens importantíssimos, como Miriam, Moisés e Arão. Pelas mãos de Moisés e de Arão, Deus tirou Israel do Egito, e assim eles peregrinaram durante 40 anos. Quando eles estavam já prestes a entrar na terra de Canaã, Moisés enviou 12 espias, representando cada tribo, para averiguar a terra, e o nome desses 12 espias eram Amiel, Calebe, Gadiel, Jeuel, Gade, Josué, Gigial, Nabi, Safate, Samua e Paute. 10 voltaram desviados por terem se intimidado com os gigantes da terra, mas Josué e Calebe houve nele um outro espírito. Por terem feito a diferença, Deus concedeu o direito de ter entrado na terra prometida. Com a morte de Arão, Deus nomeou Eleazar, o seu filho, para o substituir. Inclusive, ele era o pai de Finéias, o homem que tinha grande zelo pelas coisas de Deus. Após a morte de Moisés, Deus nomeou Josué para lhe substituir. E assim como Deus foi com Moisés, foi também com Josué. Quando Josué morreu, o povo de Israel passou a ser regido por juízes, entre eles Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefité, Ibizã, Elon, Abadom, Sansão, Eli e Samuel. Devido à idade avançada do profeta Samuel, o povo pediu um rei, como tinha todas as demais nações, e foi a partir daí que veio Saul, depois Davi e por fim Salomão. Foram os únicos que reinaram sobre as 12 tribos, mas por conta do pecado de Salomão, Deus usou o profeta Aías para notificar a divisão do reino, e assim 10 tribos ficaram fazendo parte do reino norte, tendo como capital Samaria, e 2 tribos pelo reino sul, tendo como capital Jerusalém. Os reis que compreendem o reino norte são esses: Jeroboão I, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Tibine, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeocais, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaia, Peca e Oséias. E pelo reino sul vieram Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeurão, Acasias, Atália, Jeoás, Amazias, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeocais, Joaquim, Joaquim e Zedequias. E assim Judá foi levado para a Babilônia e só retornara após 70 anos, conforme a profecia de Jeremias. O seu retorno ocorreu sob a liderança de Esdra, Neemias e Zorobabel, após Deus ter usado Ciro para libertá-los, porque Deus, ele é fiel. Missionário Teres Andrade.